Marcos, capítulo 9, o versículo 8. E tendo olhado ao redor, ninguém mais vira senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muitas coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram com eles, como dele está escrito. Jesus, ele leva os 3 discípulos, tem uma experiência, e o texto diz que aparece Moisés e Elias. Os discípulos tiveram uma experiência extraordinária com Jesus. Eles desfrutaram de um momento maravilhoso, de um momento de alívio espiritual elevado. Mas Jesus, quando ele desce do monte, e descendo, e tendo olhado ao redor, mas ninguém viu senão a Jesus, aqui aos discípulos, porque Jesus estava falando com Moisés e Elias, e Deus falou: este é meu filho amado. E aí Jesus, ele fala aí: descendo eles do monte, ordenou-lhes que ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. O mais interessante é que Jesus sempre falava para os discípulos que ele ia ser entregue, que ele ia ser morto, que ele ia ressuscitar dos mortos. E os discípulos ficaram ali guardando o segredo de Jesus, né? Naquele momento. E o versículo 10 diz: e eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo? Ressuscitar dos mortos. E Jesus, ele sempre estava falando. Jesus, ele veio por livre e espontânea vontade porque ele ama. E Jesus quer que você o ame também, quer que você se entregue a ele, assim como ele se entregou. E os discípulos não entendiam. E eles falaram aqui e começaram a interrogar Jesus. E interrogaram-no, dizendo: por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Porque eles tinham uma tradição, tinham uma ideia que Elias, ele viria primeiro. Porque os judeus pensavam assim: Elias não morreu, Elias está vivo. Então ele vai vir para restaurar. Ele vai vir para preparar o caminho do Messias. Mas Jesus, ele diz aqui, ele responde para os seus discípulos, e respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado, né? Ser crucificado. Jesus fala: digo, porém, que Elias já veio, e fizeram tudo o que quiseram com ele, como dele está escrito. João Batista, ele veio, né, representando Elias. Deus poderia mandar Elias? Poderia. Agora imagina aí se Elias desce dos céus, né? Mas João veio na coragem, no espírito, no vigor de Elias. Por isso que Jesus diz digo que Elias já veio. Já fizeram tudo, né, o que fizeram. Alguns evangelhos dizem que ele está se referindo a João. Jesus, ele está ali com seus discípulos. Os seus discípulos não estavam entendendo realmente a missão de Jesus. Porque a missão de Jesus era restaurar a vida espiritual do país. Então, um dos maiores problemas da humanidade, da pessoa, é que ela acha que Deus só vai restaurar o lado físico. Jesus, ele não precisava de fama, ele disse para os seus discípulos que eu vou morrer, que ele ia morrer.
Talvez você esteja querendo servir a Deus de uma forma em que Deus possa resolver somente os seus problemas físicos, seus problemas pessoais. Mas quando Jesus diz assim que o Filho do Homem vai morrer e vai ressuscitar, ele está dizendo: eu vou fazer algo que vai facilitar a vida daqueles que me seguirem, a vida daqueles que estiverem ao meu lado, a vida daqueles que realmente querem obedecer, porque Ele pode restaurar, Ele pode fazer maravilhas, mas você também tem que perseverar, tem que confiar, fazer igual os discípulos, começar a ler a Bíblia, porque a Bíblia vai te responder muitas perguntas. Os discípulos desfrutaram de momentos maravilhosos com Jesus. E quando Jesus subiu, quando Jesus ressuscitou, eles assumiram o lugar de Jesus, assumiram a obra, fizeram o trabalho. É isso que Deus quer, que você assuma Cristo como Senhor da sua vida.